como a gente já viu, né, aquela parte... Deixa eu só... Aí, pronto. Como a gente já viu a parte de vetor, né, olhando para aquelas coisas de pseudocódigo anteriormente, é só adaptar essa mesma linguagem, né, como a gente está fazendo nas últimas aulas, adaptar essa linguagem para a linguagem C, tá? E, de verdade, o modo que a gente viu o vetor lá no pseudocódigo é exatamente igual ao que a gente vai ver em C. Então, é até mais tranquilo, tá bom? Então, tudo que a gente for ver aqui nessa aula de hoje, na seção 4.1, cadê? Deixa eu abrir aqui. Que vai ser a seção aqui de vetor. Vamos lá, deixa eu pegar a página certinha. Aqui, 4.1, a gente vai ver vetor, lá inteiro, de caractere, vetor com palavra, homogêneo, que ele pega apenas um tipo, a gente vai ver vetores heterogêneos, tá? Heterogêneo a gente vai deixar para ver na segunda parte. Aí depois a gente vai ver eu falo sintaxe, tá? Eu sei que eu acho que está errado se você for ver no português, mas acho que é sintaxe, tá? Então, toda vez que eu falar sintaxe, eu sei que eu estou falando errado, mas é uma vida inteira falando sintaxe errado, até acostumar a falar sintaxe demora um pouquinho, tá? Então, enfim, acho que o mais correto é sintaxe. Eu procurei aí já em algumas referências. Parece que tem um dicionário que aceita a pronúncia sintaxe, mas outros não. Então, eu não sei exatamente se sintaxe é aceita ou não, tá? Enfim, a escrita, né, a estrutura escrita dos vetores, tá? Que a gente já viu, que era aquela parte de declarar estruturas, quer ver, ó? Deixa eu mostrar aqui para vocês, que acho que pela cara dela você vai ver. Então, aqui, ó, de declarar estrutura, a gente já fez isso, tá, anteriormente, e exatamente dessa mesma forma, tá? Então, não vai ter muita novidade nessa aula, não. Bom, a única coisa que acho que vai ser nova na aula de hoje vai ser a função fgets, tá? Que tá aqui, ó, que é essa daqui, que alguns de vocês já usaram, tá? Mas, enfim, não... Para os exercícios que a gente vai usar hoje, o scan já é suficiente, tá? Então, a gente vai ver a diferença entre o scan e o fgets, tá? Mas, enfim, em geral, elas fazem a mesma coisa, tá bom? Aí, que mais? Isso, vetor mesmo tipo, tá? E eu vou iniciar com vocês esse exercício, já estava meio planejado mesmo, tá? Esse jogo aqui, que vai ser uma criação de um jogo, tá? E eu vou meio que dar instruções já para vocês criarem esse jogo. Eu vou começar ele com vocês, o jogo, daqui a pouco eu explico como é que vai ser, mas ele vai ser um jogo de você jogando contra o computador, por exemplo, tá? Então, vai ser um jogo composto aqui de 3 rodadas. Eu gostaria aqui que vocês fizessem ao longo dessa semana, pode até demorar um pouquinho mais, tá? Às vezes uma semana e meia, tá? E aí a gente vê lá no final, deixa eu só habilitar aqui para entrar, a gente vê lá no final, então, como é que esse jogo funcionaria, tá? Eu gostaria que vocês pelo menos conseguissem fazer a programação de uma rodada. Uma rodada eu acho que vai dar para fazer hoje, tá? Mas eu gostaria que vocês, óbvio, né, terminassem as 3 rodadas. Daqui a pouco eu explico como é que vai ser. Então eu não vou ficar muito falando muito disso aqui agora, não, tá? Então vamos lá. Vamos começar aqui com a ideia do vetor. Acho que essa figura aqui representa muito bem. Lembra que vetor é como se fosse uma sequência de caixas, tá? Em que você vai colocar dados nessas caixinhas. E todas essas sequências de dados aqui, elas são referidas através de apenas uma variável, tá? Então, quando ele cria aqui int número 5, isso daqui é um vetor. Esse vetor ele tem 5 posições e esse vetor ele é chamado de números, tá? Então, ele aceita, né, apenas dados de números inteiros, tá bom?
e 5 posições. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, tá aqui. E o que é importante a gente falar, se a gente quiser se referir a esse 10, a gente vai falar que esse 10 tem a posição 0 do vetor, tá? Então, a única coisa que a gente precisa lembrar que as referências, né, os índices de referência, como ele começa do 0, se eu colocar de 5, ele vai de 0 a 4, tá? Ele não vai de 1 a 5. Então, a primeira posição não é a posição 1, é a posição 0, tá bom? Aí, esse daqui é um vetor de 100 posições, então ele é composto de 100 caixinhas lá grudadas de variáveis do tipo float, que não deixam de ser variáveis decimais aí, tá bom? Aqui, double também são variáveis decimais, só que aqui tem uma quantidade de dados aqui maior do que float, né? Então, você tem como se fosse uma precisão maior aqui, como se fosse uma quantidade de casas depois da vírgula maior, vamos dizer assim, tá? Mas, na verdade, você também tem um leque maior de números aqui do que aqui, mas, enfim, para o nosso mundo de números pequenos, quando a gente fala números pequenos, não é números pequenos para a gente, né? Números pequenos ainda no sentido computacional, tá? Tanto faz usar double ou float, tá? A gente não vai precisar ficar preocupado com a diferença de float ou double, tá? Mas os dois são referentes aqui a variáveis decimais, tá? Então, também aqui você tem um vetor chamado distância átomos, tá? E esse vetor tem 30 posições, então ele começa do 0 e vai até o 29, tá? E aqui a gente não usou ainda a variável do tipo char, tá? A gente vai usar hoje, é uma variável do tipo caractere, ou seja, é uma letra só, tá bom? Então aqui a gente tem descrição, seria uma sequência de caixinhas que aceitam um caractere, tá? Então, isso aqui representa 50 caracteres seguidos, ou seja, 50 letras seguidas nesse vetor aqui, tá? Então, a gente vai usar pela primeira vez hoje esse tipo de variável, tá? Enfim, então, vamos lá. Aí, o resto aqui, acho que eu não vou usar mais o livro único. Talvez eu use o livro único somente para falar desse fgets, que eu não vou usar hoje. Tá? Na verdade, eu não vou usar, tá bom? Mas eu vou só explicar qual é a diferença do fgets, que está aqui, para o scan. Eu vou continuar usando o scan, tá? Porque eu não vou precisar, na aula de hoje, usar o fgets. Mas aí vocês entendam, eu vou ler aqui, talvez, como eu não vou usar, eu vou ler aqui a diferença. Ele fala claramente aqui a diferença e as características da função, tá? Então, talvez eu só vou voltar aqui para o livro único para falar disso daqui, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar, então, a aula de hoje. Eu vou começar com o exercício, tá? Então, deixa eu tirar essa tela daqui. Eu vou começar com esse exercício chamado jogo carta maior, que aí enfim, não era o plano, né? Por conta da aula passada, eu esqueci que a gente perdeu a aula passada, então a gente precisa do exercício da aula passada, né? Então, da segunda lá do dia... Que dia foi? Do dia 25, que a gente não teve aula, tá? Então, a gente precisa do exercício da semana passada, tá? Eu tinha esquecido disso. Então, o exercício da semana passada vai ser o exercício de hoje, tá bom? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui. Então, o exercício dessa semana, ele vai ser esse jogo. Eu vou ler as instruções e, a partir daí, eu vou fazer, provavelmente, a primeira rodada, tá bom? Então, ó, eu vou explicar para que fique claro o que vocês precisam fazer durante a semana, tá bom? E depois eu vou ter que explicar também, deixa eu ver, uma coisa aqui do AVA, página inicial, isso aí. Aqui do AVA, eu não sei se vocês chegaram a ver ou não, chamado aulas práticas, tá? Então, no finalzinho, eu volto aqui para essa partezinha chamado aula prática, tá? A gente vai fazer isso bem mais com mais acentuado assim a partir da semana que vem. Tá? Eu preciso explicar para vocês de qualquer forma. Então, vamos lá. Qual vai ser então a tarefa de hoje aí para a semana que vem, ou seja, até o dia
8, tá? Você vai precisar fazer um jogo em que o usuário, ou seja, você, vai jogar contra o oponente vai ser o computador. Então, as jogadas do oponente vão ser jogadas automatizadas, sem nenhuma estratégia, tá? Então, até jogadas quase que aleatórias, tá? Então, você vai fazer uma estratégia, o computador não, a gente não vai programar uma inteligência artificial aqui, a gente vai programar um jogo em que o oponente vai meio que jogar de qualquer jeito, tá? O jogo vai consistir em sortear 3 cartas. Essas cartas vão ser representadas por números inteiros entre 1 e 10 para cada usuário. Então, eu vou ter 3 cartas e o meu oponente, que é o computador, também vai ter 3 cartas. Obviamente que eu não sei as cartas que ele tem, tá? Eu só vou conseguir ver as minhas cartas. Aí eu estou só definindo, né? Essa será a mão de cada jogador para partida, tá? Então, na partida inteira você vai ter essas 3 cartas não vão mudar nunca, tá bom? Vamos lá. O primeiro jogador sempre vai começar a rodada, seja a rodada 1, seja a rodada 2 ou seja a rodada 3. O primeiro jogador sempre vai começar. Então, para o início da primeira rodada, o jogador vai escolher uma das cartas que ele tem para jogar. Tá? Então, vou imaginar que ele tem lá o número 3, o número 7 e o número 10. Ele vai escolher uma dessas para jogar. E quando ele resolver jogar, o oponente também vai jogar uma carta, tá? Ou seja, um número. Tá? E aí você vai verificar quem jogou o número maior. Tá? E aí quem jogou o número maior vai ser denominado aí o vencedor, tá? Dessa rodada, e você vai ter que atribuir um ponto para esse jogador. Ou seja, se você teve o número maior, você ganha um ponto. Se o cara teve um número maior, se o oponente teve um número maior, o oponente vai ganhar um ponto. Se os números forem iguais, a gente vai colocar que nenhum jogador pontua, tá? Então, ou seja, dá empate, tá bom? Mas a primeira rodada aconteceu de qualquer forma, tá? Aí, depois do final da rodada, eu vou precisar colocar aqui, ó, o jogador jogou a carta X, o oponente jogou a carta Y, ponto para o jogador ou ponto para o oponente, tá? Ou qualquer frase equivalente, tá? Não precisa ser exatamente assim, tá? Então, só mostra uma mensagem aí, falando, né, o que aconteceu nessa rodada, tá bom? Bom, a segunda rodada vai iniciar da mesma forma, tá? Inicia com o jogador escolhendo a segunda carta, e aí eu quero que vocês mostrem as opções restantes para o jogador escolher. Então, eu não lembro qual foram os números que eu falei antes, mas se ele tinha 3, 7 e 10, se ele jogou a carta 7, agora você vai ter que mostrar opções restantes 3 e 10, tá? Então, escolha uma dessas duas opções para jogar. Tá? Então, alguma coisa nesse sentido, você vai ter que mostrar quais são as opções ainda que ele não escolheu. Tá? E aí, daí para frente, repete a mesma coisa com a segunda rodada e, por último, a terceira rodada também. Tá bom? Aí, ao final da terceira rodada, você vai exibir a pontuação de cada jogador. Então, pode colocar aqui uma frase como você quiser. Tá? E aí, declare o vencedor da partida. Tá? E aí, como os empates são possíveis a cada rodada, se os jogadores tiverem a mesma mão no início da rodada e jogarem, né, na mesma ordem, no final eles vão terminar empatados, né? Então, no final, pode ser que o resultado final também seja um empate. Tá? Então, o exercício dessa aula seria isso. Você vê que é uma coisa bem mais complexa, uma coisa que vai lidar aqui com repetições, tá? Com while, com if. A gente vai usar vetor, a gente vai usar vetor heterogêneo, tá? Que a gente vai ver na aula de hoje. Então, ele meio que já engloba tudo que a gente viu na aula anterior, nas aulas anteriores, tá bom? Então, vamos lá. Aí são duas coisas que eu coloquei aqui importante. Eu coloquei importante 1, esqueci de colocar importante 2, mas enfim, tá? Esse importante 2 aqui não é tão importante assim, porque já está feito aqui, tá? Eu quero que você utilize vetor heterogêneo para armazenar o nome do jogador, tá? Então você vai ter que perguntar qual é o nome do jogador. Eu já explico o que é esse string, as 3 cartas sorteadas e as
e a pontuação de cada jogador. Então, você vai ter uma estrutura, né, que tenha 1, 2, 3, 4. Não, aqui, na verdade, pode ser 3 só, né? Pode ser o nome de jogador e uma estrutura, uma camada da estrutura, né? As 3 cartas sorteadas, uma segunda camada de estrutura e a pontuação, uma terceira, tá? Então, a gente pode fazer aqui um vetor. A gente vai lidar com isso mais tarde, então a gente pode fazer uma estrutura aqui que tenha 3 camadas, vamos dizer assim, tá bom? E aí, à medida que você utilizar as cartas, você troca o valor da carta por 0 ou por -1. Aqui eu coloquei ou qualquer outro valor estranho, tá? Se você quiser colocar outro valor também, só para identificar que você não tem mais aquela carta. Então, se você usar lá 0 ou -1, ou se você usar 7, você vai trocar o valor 7 por 0 para, a partir de agora, definir que você não tem mais o 7. Tá? Então, só para efeito de controle. Se você conseguir determinar aí um jeito de controlar as cartas usadas sem fazer essa troca de variável, não tem problema, tá? Então, se você não quiser fazer esse tipo de coisa, se o programa funcionar, também não tem problema nenhum, tá bom? Só coloquei uma dica aqui que eu acho que fica fácil. Quer dizer, se ele tentar jogar uma carta que é 0, não pode ter carta 0, então quer dizer que ele não tem aquela carta, tá? Então, se você não fizer essa substituição, se ele tentar jogar a carta 7 que ele já jogou, talvez ele vá conseguir jogar, tá bom? Mas, enfim. Aí aqui, a gente ainda não viu, tá? E não faz parte do conteúdo do curso, tá? Mas eu vou mostrar para vocês como é que faz para gerar um número aleatório. E eu vou começar daqui, tá? Então, a aula vai ser iniciada exemplificando para vocês como que faz a geração de um número aleatório, bom? E a partir daí, a gente vai ter que gerar vários números aleatórios, né, para as cartas, tá? Então, a gente tem o início do nosso programa, tá? Que seria a definição da mão de cada jogador, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar primeiro criando aqui um número aleatório. Então, esquece todo o contexto que a gente tem. Eu vou criar um número aqui. Deixa eu colocar aqui. Eu vou criar um número inteiro x e eu quero que esse número inteiro seja um número aleatório. E eu coloquei aqui qual é o código que você precisa fazer para determinar esse número aleatório. Eu vou explicar exatamente o que significa isso, tá? Esse range aqui, ele determina um número aleatório, random, né, em inglês, random. E ele determina um número muito grande mesmo, tá? E como a gente quer, por exemplo, determinar num intervalo específico, a gente quer determinar o número, por exemplo, aqui de 1 a 10, eu não quero um número gigantesco. Se eu colocar só isso, ele vai determinar um número muito grande, tá bom? Então, a gente precisa... só deixa eu mostrar aqui como funciona, só se eu deixar assim. Então, vamos ver qual que seria esse número. Printf, aí aqui eu vou colocar, opa, %d, e o x. Se eu fizer isso, vamos ver o que dá. Ó, ele determina um número aleatório muito grande. Tá? Então, ele sorteou esse número aqui para a gente. Só que eu não quero esse número, eu quero um número que esteja em um intervalo específico. Então, a gente vai usar aqui o operador %, que é um operador matemático. Eu não sei se vocês lembram o que é esse operador %. Esse operador % é aquela coisa do resto da divisão. Então, por exemplo, se eu colocar aqui %2, o que vai acontecer? Ele vai fazer a divisão por 2 e vai ver qual foi o resto. Ou seja, quais são os restos possíveis na divisão por 2? 0 ou 1. Então, ele vai sortear, vai fazer a divisão, e aí o meu resultado final vai ser um número 0 ou um número 1. Então, se a gente quiser colocar um número, por exemplo, de 0 a 10, a gente coloca aqui 11. Tá? Por que 11? Porque os restos possíveis na divisão por 11 é de 0 até 10. Tá? Então tem que tomar cuidado que se eu colocar 11, ele não vai até 11. Tá? Porque não pode, não é possível ter um resto 11
matematicamente, tá? Então, lembra que esse porcento aí é apenas a divisão. Então, se eu colocar isso, ele sorteou aqui para mim o número 6. Só que aí tem que lembrar que, no nosso caso, eu não quero um número de 0 a 10, eu quero um número de 1 a 10. Aí a gente começa usando matemática mesmo, tá? Se eu somar 1 a isso, então se eu fizer 1 mais um número aleatório, como isso daqui vai de 0 a 10, se eu somar 1, agora isso vai de 1 a 11, tá? Ou seja, eu não quero que vai de 1 a 11, né? Então eu quero que vai de 1 a 10. Então eu ajustei isso daqui. Quer dizer que essa parte agora, ele está indo de 0 a 9, que são os restos possíveis, e eu estou somando 1. Então esse resultado está indo de 1 a 10 a partir de agora. Então, se eu apertar aqui, ele gerou aqui um número 4 aleatoriamente, tá? Só que tem um problema, tá? Um problema bem grave aqui com o número aleatório se a gente usar essa função. Qual que vai ser? Toda vez que eu rodar o meu programa, você vai ver aqui, ó, ele está rodando toda vez. Ele está gerando exatamente o mesmo número, tá? Por quê? Essa função, ele pega como se fosse uma semente, que é como se fosse um ponto de partida, vamos dizer assim, tá? E esse ponto de partida, ele é o mesmo a cada vez que eu rodo o programa, tá? Então, basicamente, eu preciso mudar essa semente, esse ponto de partida desse número aleatório, para que mude o resultado do número aleatório, tá? Então, ele está fazendo um número aleatório, mas ele está fazendo um número aleatório meio que baseado no mesmo padrão, toda vez que o programa roda, tá? Então, para fazer a geração aqui, sempre que o programa rodar um número aleatório diferente, a gente vai ter que usar essa função aqui, tá? É só copiar, tá? Copia e coloca aqui antes, em qualquer lugar antes, tá? Da função rand, tá bom? Se eu colocar isso aqui agora, o que ele vai fazer? Ele vai associar o número aleatório de acordo com o tempo, tá? Então, de acordo com a hora, tá? Então, basicamente, a cada segundo, ele vai fazer uma semente diferente, ou seja, um ponto de partida diferente para esse número aleatório. Então, se você apertar play, agora ó, já deu 10. Se você apertar play, deu 2. Se você apertar 3, ou play, deu 3. Se você apertar play, deu 9. Tá? Então, se você apertar tipo 2 vezes seguidas, ó, você vê que algumas horas ele ainda dá igual, tá? Porque como ele faz por segundo, ele demora 1 segundo aí para fazer essa atualização, tá bom? Então, como a gente vai lidar aqui, provavelmente o programa vai rodar por mais de 1 segundo, né? Então não precisa ficar com essa preocupação, tá bom? Então, toda vez que eu der play aqui, não vai ser uma diferença de menos de 1 segundo, então não precisa ficar com essa preocupação aqui. Então, se você tiver essa estrutura, você está gerando aí um número aleatório, tá? E esse número aleatório agora tem esse intervalo, né, de 1 a 10, tá? E é isso que a gente vai usar agora para a aula de hoje, tá bom? Só deixa eu deixar, ficou estranho, mas só deixa eu falar aqui para ficar claro que para usar essas duas funções, eu precisei dessas duas bibliotecas, tá? Lembra que a gente só utiliza essa biblioteca originalmente, tá? Então eu estou colocando essa biblioteca e essa biblioteca. Essa aqui é para lidar com o tempo, tá? Então, como eu precisei aqui ajustar o número aleatório meio que para tomar como base o tempo, eu precisei colocar essa biblioteca aqui, porque senão isso daqui não roda, tá? E essa daqui, essa outra biblioteca, é para a gente conseguir colocar a função aleatória aqui, tá bom? No programa de vocês, essas bibliotecas já estão adicionadas, tá? Então, elas já vão vir assim, então não precisa ficar preocupado com isso, tá? Então, já está colocado aqui em cima direitinho, tá bom? Então, é só para comentar aqui que, às vezes, para usar funções diferentes, a gente precisa adicionar uma biblioteca lá em cima, tá? Às vezes, para você usar raiz quadrada, às vezes, para você usar funções trigonométricas, por exemplo, eu vou falar o que eu já usei bastante, né? As coisas matemáticas em si. Você vai precisar, por exemplo, utilizar lá em cima a biblioteca, desculpa, de matemática,
tá? Que é um conjunto de funções matemáticas, não só essas daí que eu falei, mas para usar isso no meio do seu programa, você precisa colocar essa biblioteca. Então, às vezes você vai querer fazer alguma coisa que nas bibliotecas que você colocou aqui não existe, tá? Então você vai ter que adicionar uma biblioteca, que é um conjunto de funções, para poder fazer o que você quer, tá? Então, para a aula de hoje, não precisa ficar preocupado, as duas bibliotecas já estão adicionadas lá em cima, tá bom? Então, basicamente, é só se preocupar em adicionar essas coisinhas aqui no seu programa, tá bom? Então, como que eu vou começar isso daqui? Eu vou começar fazendo o sorteio da mão do jogador. Tá? Obviamente, da mão do oponente vai ser exatamente a mesma coisa, tá bom? Então, a mão do jogador vai ser composta de 3 números, de 3 cartas, tá? Então, só para... Lógico que eu poderia fazer 3 variáveis diferentes, tá? Mas só para ficar em cima aqui da nossa aula de hoje, eu vou fazer um vetor chamado cartas, tá bom? Então, lembra que um vetor aqui vai ser a caixinha de 3 números, tá? E esses números vão ser somente números inteiros, tá? Então, eu estou colocando aqui int cartas 3, ou seja, eu estou criando um vetor de 3 posições, chamado cartas, tá? Eu vou colocar cartas jogador. Depois eu vou editar isso, porque quando a gente colocar... Opa, quando a gente colocar na estrutura, aqui, quando a gente colocar na estrutura, a gente vai poder diferenciar, né, a estrutura que é a mão do jogador, ou seja, os dados do jogador, com a estrutura que é o oponente, tá? Então, depois eu vou mudar esse negocinho, vou deixar só cartas mesmo, tá bom? Mas aí, mais pra frente, a gente vê como é que faz. Então, aqui, estou criando um vetor chamado cartas jogador, que tem 3 posições. E eu vou sortear as 3 cartas desse jogador, tá? Então, ó, eu vou sortear a primeira carta. Então, carta jogador. A primeira carta, lembra que não tem índice 1, tá? Lembra que a primeira carta tem índice 0. Então, se eu fizer isso, eu vou sortear lá no meu vetor a primeira posição. Seria como se fosse aqui a nossa primeira caixinha, tá? Então, seria como se fosse o número que está aqui na primeira caixinha dentro do índice 0, tá bom? E aí eu vou fazer exatamente a mesma coisa que está aqui. Então, eu vou copiar, Ctrl V, Ctrl V, tá? Para sortear a posição 1 e para sortear a posição 2. Ou seja, eu vou colocar aqui qual é, né, a mão aleatoriamente deste jogador, tá bom? Se eu fizer isso, a gente acaba sorteando a mão desse jogador, e aí eu vou colocar só para efeito, para visualização, tá? Você talvez não precise fazer isso para sortear a mão do cara, tá? Mas só para ver se está dando certinho, eu vou colocar aqui printf%d, porque vai ser um número inteiro de qualquer forma, e aqui a variável, tá? A variável que eu vou mostrar aqui vai ser carta jogador 0, tá? Então aqui eu vou ver qual que é a primeira carta. Opa, deixa eu pular uma linha aqui. Não vai sair tudo na mesma linha. Não que seja um problema também, né? Poderia deixar só um espaço. Então, se eu colocar dessa forma, eu vou ter aqui a mão do jogador, né, aparecendo aqui as 3 cartas. Então, se eu der play, então, ó, nessa rodada, a mão do jogador era 9, 5 e 4, tá? Nessa rodada era 8, 10 e 9. Teoricamente, teve uma mão boa para esse jogo. 2, 4 e 10. E assim vai, tá bom? Então, tá aí. Dessa forma, a gente consegue colocar aqui como que seria o sorteio, né, aleatório das cartas de um jogador, tá bom? O que mais a gente precisa fazer aqui? A gente vai precisar fazer o nome do jogador, tá? Eu coloquei aqui só para a gente aprender a mexer com palavras, tá? Que até agora a gente não mexeu com palavras, a gente não mexeu com um número, tá? Então, o que vai acontecer? A gente vai mexer com uma palavra, e a palavra, ela é do tipo caractere, tá? Uma palavra, sei lá, imagina aqui a palavra capacidade.
do ponto de vista do computador, isso é um vetor que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, é um vetor de 10 posições em que a primeira casa desse vetor tem um C, a segunda casa desse vetor tem um A terceira casa desse vetor tem um P e assim vai, tá? Então, do ponto de vista computacional, uma palavra é um vetor, tá bom? Então, a gente vai precisar aqui criar um vetor de caractere, tá? Então, se eu quiser colocar aqui, então, um vetor de caractere, eu vou fazer, então, um vetor do tipo char, né? Na verdade, se você for ler em inglês, não vai ler assim, mas tudo bem, eu estou lendo char mesmo, não importa. Então, eu vou colocar aqui nome jogador, tá? E eu preciso delimitar aqui o tamanho, tá, desse nome do jogador. E imaginando que o cara não vai ter, tipo, o nome de Dom Pedro, que tem 23 mil nomes, você pode colocar aqui, sei lá, no máximo 20, tá, caracteres, tá? E se usar menos caractere, não tem problema, tá? Você não vai ter um problema se você não usar os 20 espaços desse vetor, tá? O, a programação em si, ele vai simplesmente ignorar o que você não usar, tá? Então, se eu fizer isso, a gente vai... A gente está criando, então, um espaço que é uma sequência de caracteres separados aqui para o nome do jogador. Aí, o que eu vou fazer aqui, só para a gente aprender como é que mexe? Vou colocar uma mensagem, qual o nome do jogador, tá? Aí, vou colocar aqui /n, só para pular uma linha, tá? Nossa, ficou horrível essa pontuação, mas tudo bem. Então, vou colocar aqui um /n só para pular a linha. Tá. Então, agora acho que eu não apertei o play, né? Apertei o play. Ah, tá funcionando. Só para ver se eu não errei em nada, eu sempre faço isso, porque senão, às vezes, se a gente começa a esquecer das coisas, lá na frente a gente vai ter um monte de coisa para arrumar. Então, eu aconselho que vocês, de tempos em tempos aqui, cliquem no play aqui para ver se o seu programa está rolando direitinho, que senão é menos coisa para consertar, tá? Então, qual é o nome do jogador? E aqui eu vou fazer a leitura do teclado, tá? Bom, vamos lá. Como é que a gente faz a leitura do teclado? Até agora a gente fazia com scanf, tá? A gente vai continuar fazendo com scanf, tá? Mas aí a gente vai ter a outra opção, que era a opção do fgets, que eu até vou passar aqui para o fgets, mas eu não vou usar o fgets hoje, tá? Se você quiser usar o fgets, não tem problema, tá bom? Eu vou usar o scan, só que aí a gente vai ter que colocar aqui o código do tipo da variável. Como a gente está colocando uma sequência de caractere, ele é chamado de string. Eu vou colocar aqui, tá? Como é que ele chama string, tá? Então, a gente vai colocar %s, tá? Que é o código ali, né? Do tipo de variável que a gente está querendo ler, tá bom? E aí, aqui, a gente vai colocar onde que a gente vai salvar, que aí vai ser no caso do nome, tá? Só que tem um problema, uma diferença, tá? Sempre que a gente usar vetor, a gente não vai precisar colocar esse E comercial, tudo bem? Se você quiser lembrar disso, só assim já é suficiente, tá? Por que que não precisa colocar o E comercial? O E comercial a gente só usa quando a gente está querendo indicar a variável de fato, tá? Só que aí entra como eu posso dizer, em detalhes bem técnicos, tá? Como a variável nome, ele não é a variável de fato, ele é o que a gente chama de ponteiro, tá? A gente não coloca o E comercial. O que que é um ponteiro? A variável de fato são os caracteres, e os caracteres estão armazenados nessas posições, tá? Então, isso aqui, por exemplo, tá? Então, se eu colocasse aqui nome, por exemplo, nome 0, isso aqui seria a variável de fato, tá? Mas quando eu coloco o nome ele é um ponteiro, ou seja, ele é um indicador onde que está morando a variável, tá? Então, é por isso que a gente não coloca o E comercial ali, tá? Então, resumindo, né, como é o primeiro curso provavelmente de vocês aí de programação, vocês vão ver isso com mais detalhes para frente. Como isso aqui não é uma variável, é um ponteiro para uma variável, ou seja, é um indicador para onde as variáveis estão, você não coloca o E comercial aqui, tá?
Resumindo, sempre quando for vetor, não coloca. Tá? Então, a gente vai colocar isso, e aí vamos ver se está funcionando. Opa, não está funcionando. Ah, lógico, né? Eu não criei aqui a variável nome. Não é nome, é nome jogador. Agora deve rolar. Sim. E aí eu vou colocar aqui nome de jogador, sei lá, Alberto. Tá? Então, eu só cliquei, né? Então, deixa eu conferir se ele salvou. Então, deixa eu fazer um print. Então, eu vou colocar aqui S, nome jogador. Então, eu vou colocar aqui nome do jogador. Só para verificar se ele está realmente salvando, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Só para ficar mais bonitinho. Dados da partida. Acho que eu aconselho bastante assim que vocês façam esse tipo de coisa para ficar bem visual, tá? Como é uma coisa bem básica, né? Esse terminal, vamos dizer assim, quanto mais visual ficar, mais bonitinho fica, né? Mais, acho que menos perdido, né? Quem está usando vai ficar, tá? Então, como ele já é bem primitivo, vamos dizer assim, eu acho que quanto mais atributos visuais vocês conseguirem colocar, fica melhor, tá? Então, Alberto. Então, ó, dados da partida. Nome do jogador Alberto, então deixa eu colocar aqui mais um 2/N aqui, só para ficar mais separado, porque ficou juntinho aqui do que eu digitei, tá? Mas é só detalhezinho visual que eu estou mudando aqui. Dados da partida, nome do jogador Alberto, aí carta 1, carta 2 e carta 3, tá? Então, a gente pode colocar aqui, da mesma forma que a gente estava colocando antes, a leitura de palavras, tá? A leitura de vetor, que é um caractere, é uma sequência de caracteres, tá? Só que aí a gente cria um vetor do tipo char, que é um vetor do tipo caractere, tá? O tamanho e quando a gente vai colocar o scan é %S e obviamente quando a gente for colocar aqui também no print, tá? Também é %S, porque é o tipo do string, tá bom? Bom, qual que é o problema com a variável scanf para palavras? Se eu quiser colocar, por exemplo, o nome do meu jogador não vai ser mais Alberto, o nome do meu jogador vai ser Carlos Alberto. Se eu apertar Enter, a função scan, ela ignora o espaço, tá? Então, ele só salvou o nome do jogador Carlos, tá? Então, ele ignora o espaço. Quando eu aperto espaço, a partir dali para frente ele já ignora, tá? Então, a função scan, ele só faz a leitura até o espaço, tá? Então, se eu quisesse colocar aqui nome do jogador Carlos Alberto, eu teria que colocar Carlos Alberto sem espaço, tá? Então, não é uma coisa tão legal assim para você fazer, né? Se você fizer questão que ele coloque esse tipo de coisa, tá? Como que você faria para mudar isso? Para que você aceitasse os espaços? Você vai ter que usar aqui a função fgets, tá? Que a função fgets faz exatamente a mesma coisa. Não sei se está mais para cima ou mais para baixo. Acho que está mais para baixo. A função fget faz exatamente a mesma coisa. Eu não vou usar, eu só vou mostrar para vocês, tá? Aqui, ó. O corpo dela é isso daqui, tá? Então, deixa eu mostrar, vai. Então, se eu fosse mostrar para vocês, eu não usaria a função scan, eu usaria a função fgets, tá bom? Na função fgets, aqui, eu preciso colocar, nesse primeiro espaço aqui, antes da primeira vírgula, eu preciso colocar qual que vai ser a minha variável, tá? E aqui nunca você vai colocar o e, tá bom? É sempre a variável mesmo. Então eu vou colocar aqui dentro da variável nome jogador. Opa, tá certo? Jogador. Sim. Aqui eu vou continuar colocando o tamanho dessa variável, tá? E aqui eu vou precisar colocar o tipo de entrada que eu vou usar para fazer aí a leitura desses dados, tá? Por quê? Eu poderia fazer a leitura do teclado, poderia fazer a leitura de um arquivo externo, de um arquivo de texto, tá? Então,
Nesse caso, como a gente quer fazer a leitura do teclado, né, é aqui esse código, que é Standard Input, tá? Que é como se fosse o inserimento padrão aqui de texto, tá bom? Então, sempre que você quiser colocar informações do teclado, você vem aqui stdin, tá? Que é o tipo de entrada que você vai usar para inserir o nome dessa variável, tá? E aí, vamos ver se vai dar certo. Se eu colocar aqui Carlos Alberto, tá? Aí funcionou, tá? Só que tem um problema. Se seu programa for muito longo e você tiver que usar esse fgets várias vezes, pode ser que ele acumule uma coisa que a gente chama de lixo meio que na memória, tá? Então, existe uma coisa que você vai precisar fazer antes, tá? Que é esse flush, tá? Que você limpa como se fosse aí a leitura aí da entrada do seu teclado. Então, para garantir que seu dado saia exatamente como você digitou, que não entre nenhum lixinho que sobrou de outras coisas digitadas, você coloca aí o flush stdin antes de usar o fgets, tá bom? Então, a única diferença é essa, que você usa o flush antes para limpar, para ter certeza que dentro dessa variável vai ter só o que você vai digitar agora, tá? Mas é a única diferença, tanto você vê que aqui eu nem precisei colocar, porque eu nem tinha digitado nada antes, tá? Então, mas, enfim, como eles fazem a mesma coisa, e eu vou imaginar aqui que você não vai colocar nomes compostos, eu vou continuar usando o scan, tá? Mas se quiser usar o fgets também não tem problema nenhum, tá? Então eu vou usar aqui o scan f ainda, tá? Só que aí você vai ter a limitação de que você não vai poder usar espaço. Se quiser usar lá no seu programa mesmo o fgets, pode usar, não tem problema nenhum, tá bom? Então, tá funcionando, só deixa eu colocar aqui, tá funcionando direitinho. Bom, então, basicamente, a estrutura inicial do meu programa está feita, tá? O que eu precisaria fazer agora? Criar a mão do oponente, obviamente a gente vai criar da mesma forma, tá? E depois fazer as rodadas. Então, fazer lá, rodada 1, escolha... Aí eu vou deixar para vocês pensarem, tá? Para vocês saírem com esse programa meio que sozinhos, tá? Que eu acho que a parte legal, a parte mais difícil, é pensar na estrutura do seu programa, tá? Então, a parte da rodada, de fato, eu vou deixar para vocês, tá? Mas aí, provavelmente, você vai ter que colocar todo mundo dentro de um while, tá? Para ver a pontuação, tipo, enquanto a pontuação não for 3, fique dentro do jogo, tá? Então, basicamente, tudo isso aqui vai ter que estar dentro de um while, tá? Na verdade, daqui para baixo, tá? Isso aqui não precisa. Oi? Eu não ouvi? Pode fazer de outras formas também, né? Pode fazer de outras formas, pode fazer de outras formas, não tem problema, Matheus, fica tranquilo, tá? Então, provavelmente, daqui para frente, você vai colocar aqui. Opa, por que não está digitando? Provavelmente, daqui para frente, while pontuação menor que 3, tá? Aí você fique aqui no seu programa, tá? E aí, depois que sair desse while, você coloca fim de jogo, pontuação final, tal, tá? Então, aí eu vou deixar vocês pensarem, tá? E quando eu falo que eu vou deixar vocês pensarem, talvez não seja tão fácil assim, tá? Se você não tem muita familiaridade, vamos dizer assim, com programação, talvez não seja tão fácil, tá? É difícil mesmo, às vezes, sair. Porque como é um programa um pouco mais complexo, não é uma coisinha, um exercício igual a gente fez nas aulas anteriores. Isso aqui já é uma coisa um pouquinho mais complexa, vamos dizer assim, tá? Então, como eu falei, eu só coloquei um exercício para vocês justamente por isso. Não é por ser um exercício que é pouca coisa, tá? Enfim, então vamos lá. Como eu estou fazendo aqui, oponente, vamos começar então a lidar com o vetor. Deixa eu ver aqui se eu estou esquecendo de alguma coisa. Eu acho que não. Vetores, homogêneo, tipo char, scan, diferença. Vamos falar já das estruturas de vetores heterogêneos, tá? Eu acho que chegou a hora aqui, tá bom?
Então, vamos lá. A gente já fez isso anteriormente, tá? Que é criar uma estrutura, que é criar como se fosse uma nova variável, tá? E essa variável ela é composta por outras variáveis dentro dela, tá? Então, aqui, qual que é a ideia? A ideia é que a gente vai criar aqui uma estrutura, tá? Então, deixa eu copiar aqui, porque fica mais fácil, tá? Pronto. Vamos ver se vai dar certo. Às vezes não dá para copiar. Copiou. Então, ó, isso aqui não está ficando coloridinho, não sei por quê. Mas tudo bem. Deixa assim, tá? Talvez porque está rodando. É isso. Não sei. Então, vamos lá. A gente vai criar uma estrutura, tá? Essa estrutura eu vou chamar de, sei lá, jogador. Tá bom? O que vai ter dentro dessa variável jogador? Ela vai ser composta, primeiro, por uma variável de char, tá? Que é o nome, ou seja, uma sequência de caracteres. E eu estou colocando que ele tem que colocar aqui no máximo 20 caracteres nesse nome. Obviamente, você pode colocar 200 se você quiser, tá? Então, não tem problema. Que mais? A segunda. Na segunda, eu vou colocar aqui a mão do oponente, tá? Então, eu vou colocar aqui números inteiros, tá? E eu vou colocar a mão. Lembra que não pode colocar... Se você quiser usar outro nome de variável, também não tem problema, tá? Cartas, acho que cartas fica melhor, tá? Mas lembra que não pode colocar acento na variável, tá? Então, eu vou colocar aqui cartas. E essas cartas, elas obrigatoriamente vão ser 3 cartas, então tem que ter aqui um espaço 3. E o último que eu quero aqui, ó, vamos lá, importante, ó, utilize vetores heterogêneos para armazenar nome do jogador, string, as 3 cartas sorteadas que já estão aqui e a pontuação. Então, eu quero colocar aqui no final a pontuação. Como a pontuação vai ser ou 0, ou 1, ou 2, ou 3, né, se ele ganhar as 3 rodadas, então vai ser um valor inteiro. Então, int pontos, tá bom? Então, eu criei aqui uma estrutura que é chamada de jogador, tá bom? E dentro dessa estrutura tem nome, tem cartas e tem pontos, tá? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma nova estrutura, tá? A gente vai criar uma nova estrutura do tipo jogador. E qual que vai ser o nome dessa estrutura, tá? Sei lá, vou colocar aqui humano, pronto. Porque vai ter o jogador humano e o jogador que é o computador, tá? Se eu fizer isso, só deixa eu apertar para ele, tá dando certo? Se eu fizer isso, ele criou essa estrutura que é composta por essas 3 variáveis, tá? E aí, como é que a gente vai conseguir salvar coisas nessas 3 variáveis ou se referir usando uma estrutura? Ao invés de falar aqui só cartas jogador, o que eu vou fazer? Como eu vou sortear, aqui não precisa mais fazer isso, ó, porque ele já foi criada dentro da estrutura, tá? E quando eu crio a variável humano, ele já foi declarado o nome, cartas e pontos para essa variável. Então, eu não preciso mais criar isso daqui, tá? Qual é o nome do jogador? Então, o nome do jogador agora vai estar aqui dentro da variável humano do tipo jogador, tá? Então, como é que a gente vai colocar aqui? Essa string vai ficar dentro da variável jogador. Só deixa eu ver aqui, porque eu sempre confundo a ordem. Cadê? Como é que a gente se refere? Aqui, ó. O tipo da sua variável, o nome da sua variável, desculpa, ponto a variável que você vai colocar. Então, ó, aqui vai ser o nome da variável. Então, vamos lá. Humano, humano, ponto, nome. Vamos ver se vai funcionar, tá? Provavelmente vai dar errado aqui nessas coisinhas, porque eu excluí sem querer, né? Não deveria ter feito isso. Então, deixa eu colocar aqui int carta jogador, só para não dar erro dessa parte para baixo, tá? Então, eu preciso deixar aqui print nome de jogador. Então, aqui, print humano.nome. Não sei se vai dar... Ah, vai dar erro nesses aqui.
Então, só deixa eu tirar. Então, ó, cartas do jogador. Então, já vamos colocar aqui, então, cartas do jogador. Então, aqui vai ser humano.cartas, ponto zero. Ponto zero não, né? Humano.cartas, cartas, tá? Na posição zero, tá? Aí aqui é a mesma coisa, humano.cartas no 2, tá? Aí aqui, humano cartas 0, humano cartas 1 e humano cartas 2. Acho que agora não tem mais nenhuma variável que sobrou da anterior, tá? Então, ó, desse jeito, então, eu criei um tipo de variável que é o jogador, que vai servir tanto para o jogador humano quanto para o jogador oponente. E se você quiser, às vezes, pensar que esse jogo pode ser jogado por mais de duas pessoas, né? Então, pode ser jogador 1, jogador 2, jogador 3, jogador 4, tá? Então, eu não preciso ficar criando várias variáveis para todos esses jogadores, tá? Quando eu crio a variável humano, ele já cria isso, isso e isso dentro da variável humano, tá? Então, dessa forma, a gente consegue deixar as coisinhas bem mais simplesinhas, tá? Não precisa usar muitas variáveis, tá? E fica tudo organizadinho, tipo, humano junto com os pontos do humano, o computador junto com os pontos do computador, enfim, a gente consegue referenciar essa coisa um pouquinho melhor, tá? Então, só vamos ver que está funcionando. Carlos, nome do jogador Carlos, 147, pronto, é isso mesmo. Então, está funcionando tudo direitinho aqui, tudo perfeito, tá? Então, a gente já viu, né, esse tipo de estrutura antes, então acho que não é uma coisa muito nova para vocês, tá bom? Então, somente aqui, né? Eu acho que o jeito de escrita ainda, inclusive eu usei struct, tá? Acho que eu não usei estrutura naquela época, tá bom? Então é exatamente da mesma forma, tá? E aí você vai ver que já acabou aqui. Isso aqui não precisa nem pensar muito, tá? A gente já fez isso aqui antes, tá? Não precisa nem ler. E aí é isso, você vai ver que já acabou aqui, ó, o capítulo, tá? Um monte de coisa aqui, já acabou o capítulo, então é exatamente isso que estava dentro da aula de hoje, tá? Era falar dos vetores, tá? E aí, principalmente, eu queria que vocês trabalhassem um pouquinho com vetores de estrutura, ou seja, vetores heterogêneos, né, que podem armazenar tipos diferentes, tá bom? Enfim, eu não sei... Fala. Tem que falar alguma coisa? Pode falar. Tô escutando coisa aqui. Tá, beleza. Então, não sei se ficou claro, mas você vai ter que fazer a mesma coisa aqui para o computador. Então, vamos lá. Você vai ter que fazer também aqui uma outra estrutura, struct jogador, só que agora vai ser o computador. E aí, aqui, você obviamente não precisa perguntar o nome do computador, a menos que você queira jogar, tipo, de 2 jogadores, mas aí não faz muito sentido, porque você vai conseguir ver qual que é a carta do outro, e, enfim, assim não é tão legal, tá? Aí, vamos lá. Você vai ter que fazer o sorteio, tá? Vamos copiar aqui mesmo. Você vai ter que fazer o sorteio aqui das cartas do computador, então é basicamente a mesma coisa, ó. Você só muda aqui. Opa, não, computador não. E aqui, mesma coisa, computador. Então, se você faz isso, você sorteou as cartas do computador. Obviamente que você não vai mostrar qual é a carta do computador, mas quando a gente está fazendo um programa, eu acho que é bom colocar só para ver se ele está funcionando. Depois a gente, obviamente, tira, tá? Então, só para ver se está funcionando, se ele está sorteando também para o computador, eu estou colocando aqui para ele mostrar quais são as cartas do computador, tá? Mas, obviamente, a gente não vai... 722 está aqui, tá? Então, obviamente, a gente também não vai fazer... não vai deixar isso daqui, né? Porque senão o humano vai ver quais são as cartas do computador. E aqui embaixo, ó, quer ver?
Cadê? Ó, como que você vai programar a escolha das cartas do computador? Como a escolha das cartas do computador foi aleatória, ó, você vê que nesse caso a primeira foi 7, a segunda 2, a terceira 2. Depois, aqui nesse caso foi 3, 3 e 10. Depois, aqui foi 9, 1, 3. Está aleatório, você nunca sabe qual a ordem que vai ser. E como a gente não está programando, não está com a intenção de programar inteligência artificial aqui, ele vai jogar qualquer uma, tá? Então, na primeira rodada, joga a carta número 1, ou seja, a carta da posição 0 do vetor, tá? Na segunda rodada, joga a carta da posição 1 do vetor, que é a segunda carta, e na terceira rodada, joga a carta da posição 2, tá? Então, não precisa muito pensar qual carta que o computador vai jogar naquela rodada. Se a rodada for a rodada 1, joga a primeira carta. Se a rodada for a rodada 2, joga a segunda, tá? Então, por isso que é importante você não mostrar isso daqui, porque senão você sabe que na primeira rodada o jogador vai jogar o 9, então você sabe que você vai perder de qualquer jeito, mas você vai jogar o 4, tá? Então, para evitar esse tipo de coisa, tá bom? Você pode sortear também, né? Se é a carta 1, 2 ou 3 que ele vai jogar. Se quiser fazer isso, pode fazer. Mas eu não vou complicar muito o negócio, não, tá? Então, coloquem, então, primeira vez jogo a primeira carta, segunda vez joga a segunda e terceira vez joga a terceira, tá? Eu coloquei isso daqui aqui. Ó, após a escolha da carta, o oponente escolhe uma das cartas dele, tá? Pode respeitar as posições dos vetores 1, 2 e 3. Tá? Na verdade, é 0, 1 e 2, tá bom? Então, pode jogar nessa ordem aqui as cartas do computador. Tudo bem? Eu acho que vocês talvez não tenham ideia de como faz ainda, mas é normal, tá? Então, a gente vai fazendo aqui a estrutura do programa e vai começando a, a fazer, faz uma coisinha por vez. Então, faz a primeira rodada, tá? Então, por exemplo, se você não pensou ainda que pode colocar um while, que pode colocar um if, coloca lá uma coisa direta mesmo, ó. Faz assim, rodada 1. Pronto. Rodada 1, vamos lá. Então, rodada 1. A gente colocar um barra N aqui antes, para ficar bonitinho também, e um barra N depois aqui para ficar bonitinho. E aí coloca lá, jogue uma das 3 cartas, tá? Então, printf, jogador, não, jogue uma das 3 cartas. Tá? E aí pede para o cara colocar ou a carta, ou a posição da carta, posição 1, posição 2, posição 3, tá? Então, vai fazendo mais ou menos isso. Então, se você for aqui em Alberto, rodada 1, joga uma das 3 cartas. Obviamente, você não tem essa coisa aqui, então deixa eu tirar. Então, vamos colocar aqui cartas para ficar um pouco mais visual. Cartas disponíveis. Aí eu não vou dar mais o barra N, eu vou dar um espaço. Tá? Eu vou colocar vírgula, pronto. Também não vou dar um barra N aqui, vou colocar vírgula, espaço. E aqui vou colocar um ponto. Que ele vai ficar tudo bonitinho. Alberto. Com L antes, não tem problema. Ó, aí ele ficou tudo bonitinho, não ficou com um tamanho muito grande. Tá? Enfim, pode colocar conforme que vocês acharem melhor. Eu acho que o programa é livre para vocês fazerem a criatividade e o gosto de vocês. Tá? Então, joga uma das 3 cartas. Aconselho muito que você coloque posição 1 na escolha, tá? Não o número, tipo, não escolhe o 9, não escolhe o 7, não escolhe o 1. Se você conseguir fazer isso, ótimo, tá? Mas é mais fácil você fazer. Jogue uma das 3 cartas, jogue a primeira, a segunda ou a terceira carta, tá? E aí você coloca aqui embaixo, vamos lá, você coloca um scan, um número inteiro, tá? E esse número inteiro vai ser, sei lá, a variável escolha. E eu não criei a variável escolha, tá? Então eu preciso criar a variável escolha. Posso criar antes aqui. Pronto. E a variável escolha, tá? E aí,
colocar aqui, por exemplo, printf, carta jogada. Qual vai ser a carta jogada? A carta jogada, então, vai ser um número inteiro, tá? E qual vai ser essa carta jogada? Vamos lá. Vai ser humano.cartas da posição que eu escolhi, tá? Se você programar, se você fizer o seu programa para escolher a posição 0, 1 e 2, tudo bem, é só você colocar aqui a posição que você colocou aqui, escolha. Agora, se você colocar a posição 1, posição 2 e posição 3, a sua escolha pode ser até 3. E lembra que aqui pode aparecer 3. E aí não tem essa carta porque o índice começa no 0. Então, 0, 1 e 2. Então, aqui na escolha, se você programou desse jeito, tipo, escolha a primeira, a segunda ou a terceira, 1, 2 ou 3. Pronto. Vou colocar aqui. Posição 1, 2 ou 3. Opa, o que deu errado aqui? Ponto e vírgula. Mais alguma coisa deu errado, vamos ver. Faltou um parênteses aqui? Não, o que aconteceu? Deu algum erro aqui. Na linha 44. Achei. Achei, não. Não sei se eu achei. Deixa eu apagar isso aqui que eu acho que está nessa escrita. Sim, estava nessa escrita. Então, talvez eu só coloquei ali a coisa errada. Tá? Só a variável errada aqui. Ah, acho que eu esqueci de colocar vírgula. Foi isso mesmo. Humano.cartas. É isso? Humano.cartas. Sim. Escolha -1. Acho que agora vai. Sim. Então, qual é o nome do jogador? Vamos lá, Alberto. Escolha uma das 3 cartas. Posição 1, posição 2, posição 3. Vamos lá, vamos imaginar que eu escolhi a posição 3. Então, vou escolher aqui 3. Aí, carta jogada 1. Então, você sabe que você escolheu a carta número 1 para jogar. Aí, você vai comparar essa carta 1 com a primeira carta do computador. Então, o que você vai colocar aqui? Vamos lá. Então, depois, você vai colocar um if, porque é uma condicional. O ponto pode ser para o computador ou o ponto pode ser para o humano. Então, ó, if humano.cartas escolha -1, que foi a carta escolhida. If humano, vamos lá, for maior que computador.cartas. E lembra que eu vou colocar na ordem, tá? Então, o computador vai jogar a primeira carta dele, que é a posição 0, tá? Então, se o humano for maior, a gente coloca a pontuação para o humano, tá? Então, humano, pontos, foi pontos que eu coloquei ou foi ponto? Vamos ver lá em cima, pontos, tá? Então, humano.pontos vai ser igual a humano.pontos mais 1. Tá? Então, com isso, eu preciso definir quanto que ele inicia. Tá? Então, lá no comecinho, eu vou definir que o humano.pontos começa no 0, ou seja, o humano começa com 0 pontos. Tá? Assim como o computador. Começa com 0. Eu estou me empolgando aqui, estou fazendo o programa inteiro, mas enfim, tá legal, eu acho legal isso. Então, humano.pontos vai ser um a mais do que estava antes. Tá? Então, como ele começa no 0, ele vai começar no 1. Tá? Obviamente, você poderia começar aqui como 1, mas enfim. Tá? Então, tá aqui. Se não, aí eu vou colocar aqui um if else. Tá? Else if, na verdade. Tá? Então, se não, vamos lá. Vou copiar. Se a carta do computador for maior, tá? Então, o que a gente faz?
a gente vai colocar ponto para o computador. Tá? Então, computador, pontos, igual computador, pontos mais 1. E aí, se não acontecer nada disso, quer dizer que deu empate, ou seja, quer dizer que os dois jogaram a mesma coisa. E no else eu não preciso colocar condição, porque é tipo, se não acontecer nada do que aconteceu em cima. Então, se a carta do humano não for maior e se a carta do humano não for menor, quer dizer que a carta do humano é igual à do computador. Então, else, ponto para ninguém, tá? Ou seja, não preciso fazer nada. Né? Então, eu não precisava nem colocar aqui o else, tá? Então, else, eu vou colocar aqui um print, indicando que empatou. Pronto. Tá? Então, assim, logo depois que deu o print do humano, eu vou colocar aqui qual que foi a carta jogada pelo humano. Depois você programa para colocar Alberto aqui, tá? O nome do cara, tá? E aqui eu vou colocar a carta jogada pelo computador. Pronto. Só que a carta do computador vai ser a primeira carta, né? Então aqui vai ser 0. Então vamos ver. Qual é o nome do jogador? Alberto. Cartas disponíveis. Escolha uma das 3 cartas disponíveis. Vou jogar aqui a primeira carta, que é um 5. Então, carta jogada pelo computador, pelo humano 5. Carta jogada pelo computador 1. Tá? Quer dizer que o humano fez ponto. Eu não esqueci de colocar aqui, né? Pontuação. Tá? Então, quem ganhou aqui foi o humano. Então, printf. Você acaba percebendo que faltou coisa quando você testa. É sempre assim, pelo menos comigo é sempre assim. Tá? Então, printf, ponto para humano. Depois você coloca a pontuação para Alberto, tá? Você coloca aqui a pontuação, o nome dele aparecendo, tá? Assim como a gente fez aqui em cima, o nome do jogador Alberto, tá? Mas só para não demorar muito, eu vou colocar assim, ponto para humano. Aí deixa eu colocar a barra N aqui só para que ficou tudo juntinho aqui, ó, depois do carta jogada. Então, ponto para humano. E aqui eu vou colocar no ponto para jogador, ou ponto para computador. Bom, com isso eu fiz a primeira rodada. Tá? Então, depois de tudo isso acontecer, eu vou colocar aqui placar. Então, printf, car. Vou colocar um barra N aqui também. Placar barra N. O que vai acontecer? Eu vou colocar aqui o ponto do humano e o ponto do computador. Então, ó, humano. Aqui eu vou colocar a pontuação do humano. Então, não quero colocar isso daqui. Vocês vão ver o que eu estou fazendo aqui daqui a pouquinho, quando eu mostrar. Esse X aqui vai ficar tipo humano alguma coisa contra computador de outro lado. Tá? Então, aqui pontos humano. Não, humano pontos, né? Primeiro vem humanos. Humano pontos. Pronto, só isso. E a mesma coisa aqui para computador. Então, aqui vai ser espaço computador. Depois você coloca aqui, lembra, tá? O nome da pessoa, tá? Não coloca humano, não. De tanto que eu escrevi humano aqui, eu já estou achando a palavra humano estranho, mas tudo bem. Então, computador, aí eu vou colocar a pontuação do computador antes, só para ficar aquele estilo de placar. E aí, a variável que vai aparecer ali vai ser computador pontos. Se eu não errei nada, deve rodar. Então, vamos lá, Alberto. Daqui a pouco eu vou começar a achar o nome Alberto estranho também, de tanto que eu já escrevi. Então, eu tenho um 8-5, jogo uma das 3 cartas, eu quero jogar 2 para ter mais chance de ganhar. Tá? Então, ó, carta jogada pelo humano 8, carta jogada pelo computador 2, ponto para o humano, placar, humano 1, computador 0. Então, o que eu fiz aqui foi o final da primeira rodada. Tá? Então, eu ainda colocaria, deixa eu ver, ponto para o humano, depois do ponto para o humano, faltou mais um barra N.
Mas é gosto, isso aqui não precisa, obviamente. Tá? Então, placar eu vou deixar assim. Rolou bem? Acho que foi. Tá? E aí eu colocaria aqui no final, depois de tudo isso, fim da rodada tal. Só que aí o que você vai perceber? Você vai perceber que a segunda rodada vai ser exatamente isso de novo, tá? Então, a segunda rodada vai ser tudo que eu programei aqui de novo, tá? Desde aqui, ó, desde a escolha, tá? Até o final, tá bom? Então, a gente só vai precisar aqui, então, fazer uma repetição. Ou seja, enquanto a pontuação não for... Enquanto a soma, né, das pontuações... Soma não, vai rodada. Cria um contador para rodada, tá? E aí, no final de cada rodada, você coloca lá que é rodada igual a rodada mais um. Tá? Que aí você vai saber sempre que você está na primeira, na segunda ou na terceira. Sempre vai ter 3 rodadas, tá? Por mais que já esteja 2-0, por exemplo, faça a terceira, tá? A menos que você quiser colocar uma condicional que, tipo, fez 2, acaba, tá? Não sei, tá bom? Então, cria lá uma condicional que representa, uma variável que representa a rodada e faça repetir enquanto essa rodada não chegar na terceira rodada, tá bom? E aí, você vai ter que colocar um while em tudo isso, tá? E aí acho que é o desafio, né? Colocar um while em tudo isso, tá bom? Eu vou dar uma geral aqui no programinha, que aí vocês podem olhar no vídeo depois, caso aconteça alguma dúvida, tá? E vocês olham lá e pausam, tá bom? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, pelo menos esse comecinho, tá feito aí para vocês, tá bom? Então, você vê que só um programa bobinho que a gente já fez já deu aqui 66. Então, lembra que eu falei, depois consertar e procurar um erro no meio de tudo isso, que às vezes pode ser uma coisa bobinha que você esqueceu aqui, é bem complicado, tá? Então, eu acho que se você fizer, né, essa coisa de... eu não lembro se eu vim até o final aqui, acho que sim. Mas, vamos lá. Então, tenta sempre colocando aqui para ver se está tudo certo até onde você escreveu, tá? E vai fazendo um pouquinho de cada vez, tá? O programa não vai ficar pronto do nada, tá bom? Então, lembra que como esse é um programa mais complexo, não tem problema se caso não funcionar no final das contas, tá? O que não pode acontecer é você me entregar qualquer coisa lá na segunda-feira, tá bom? Então, lembra que a pontuação não vai ser apenas baseada no acerto, tá bom? Então, tentem aí chegar o mais perto do que foi pedido, tudo bem? E aí, o que eu preciso falar para vocês dessa parte da aula prática? Essa parte da aula prática, a universidade ela fez para que a gente consiga preencher aquele tempo, né? Na verdade, lembra que a aula vai estar ficando mais curta por conta da aula prática. Só que eu olhei aqui na aula prática e o que ele fala para fazer na aula prática é exatamente o que a gente já está fazendo, tá bom? Então, tem um monte de slide aqui de aulas práticas, e aí se você for, por exemplo, abrir sei lá, o slide 5, o que ele fala? Vamos ver se é o slide 5 que eu vi, que era exatamente um que a gente já fez, inclusive. Deixa eu ver. Não é esse, mas, por exemplo, ó, nesse slide 5, o que ele pede para você fazer no final das contas, aqui no geral? Tá, vamos dar zoom aqui. Ele pede para que você construa, deixa eu ver, construa um algoritmo, tá? No nosso caso, seria no Replit mesmo, tá? Que faça o cálculo de um salário de um profissional que trabalha por hora. Tá? O algoritmo deve solicitar o valor da hora trabalhada e a quantidade de horas trabalhadas no mês. Tá? E aí depois, obviamente, você só multiplica. Tá? Considerando que o imposto sobre o salário fixo 9%, então você vai ter que deduzir esse imposto depois no final, calcule o salário bruto, o total descontado
e o salário líquido desse profissional, ou seja, tudo que ele ganha, tá? O que foi descontado, e aqui o subtraído, ou seja, o que de fato ele ganhou, tá? No final, o algoritmo deve apresentar todos os valores. Então, ele faz exatamente isso daqui, tá? Com foco em um exercício, tá? E teve alguns aqui, inclusive, que a gente já fez. Deixa eu ver se foi o do 4, que foi o do fatorial aqui, a gente já fez aqui na aula passada, tá? Então, assim, para essa aula, deixa eu ver, não foi dessa aqui. Acho que então deve ser da 6, que acho que foi da recursão. Deixa eu ver, foi do while. Então, vamos lá. Não, não foi aqui. Enfim, tem alguma aqui que a gente já fez, depois vocês deem uma olhada, tá? Na aula que vem eu vou tentar fazer, como a gente não vai ter exercícios de fato para entregar, tá bom? Eu vou fazer uma discussão com vocês de algum desses daqui, tá? Como é na nossa última aula também, acho, tá? Então, eu vou tentar fazer aqui uma discussão desses últimos exercícios, tá? Como basicamente a ideia é fazer alguns algoritmos, vocês vão olhar que acho que das 5 para cima, os algoritmos são muito, muito, muito simplesinhos. Coisa que a gente já fez aqui. Deixa eu voltar aqui no Replit. Coisa que a gente já fez aqui, tá? No Replit. Tá? Então, os que a gente já fez aqui é muito parecido, no comecinho, tá? Esse comecinho aqui é muito parecido porque são exercícios mais simples, mas esses daqui já são mais complexos do que aqueles que estão lá, tá? Vocês vão ver, vocês podem abrir lá. Aconselho que façam isso, tá? Podem abrir aqui, eu acho que, não sei se vocês, eu acho que vocês têm acesso, né, a isso daqui, eu não consigo ver, né, se vocês têm ou não, mas eu acho que vocês têm. Mas deem uma olhada, que vocês vão ver que os exercícios até acho que a aula 5 são bem simplesinhos, coisa que você vai demorar 2, 3 minutinhos para fazer, tá bom? Ou pelo menos para pensar como faz. Fazer talvez demore um pouco mais, óbvio, tá? Mas é coisa direta, coisa simplesinha, tá? Aí na próxima aula, eu acho que é o 7 ou 8 que eu vou pegar para vocês para discutir, tudo bem? E aí a gente fecha essa partezinha mais prática que, na verdade, a gente já está fazendo de qualquer forma, tá? Quando a gente trabalha aqui com o Replit, a gente está fazendo essa parte prática de fato, tá bom? Então, não sei como essa coisa sai daqui, tem que esperar a boa vontade ainda disso aqui sair, porque não sai? Não, não sai. Eu preciso clicar lá. Tudo bem. Pronto, sim foi. Então, se você for dar uma olhada aqui, então deixa eu também comentar outra coisa para que vocês não fiquem perdidos. Ele fala que aqui você vai precisar instalar um programa, eu não sei se... Cadê? Aqui, ó. Será utilizada a linguagem de programação C por meio da ferramenta DevC++. O DevC++ é um programa que você vai instalar no seu computador e ele faz exatamente o que o Replit faz. Tá? Então, para não precisar instalar o programa, vem aqui no MyReps, tá? E coloca no New. Tá? E aí, coloca em C, lembra de colocar na linguagem certa. Tá? Aí você coloca o nome aqui, sei lá, programa 1. Aí você não precisa instalar nada, tá? Então, para você fazer alguma coisa que você queira, assim, do nada, tipo, sem enviar para professor, sem nada, você cria um novo. E esse ambiente que ele está aqui, tá? Essa parte que você faz o seu código e essa parte que aparece o código pronto, é exatamente o que o Dev C++ faz no seu computador, tá? Então, como a gente tem esse site aqui, não precisa... Oh, meu Deus, apareceu isso aqui de novo, não posso fazer isso aqui. Isso aí. Então, não precisa ficar preocupado em instalar o DevC++, tá? A gente está usando o Replit justamente para não instalar nada no programa de no computador de vocês. E eu acho que é bem mais fácil, bem mais rápido, tá? Bem mais fácil, você pode fazer do celular, não precisa fazer iPad, tablet, tá? Então, você pode fazer o mesmo de casa, da casa da sua avó, da casa da sua tia, do seu filho, enfim, tá? Então, acho que até melhor que fica online, tá? E o outro só fica no seu computador, no computador que você instalar, a menos que você faça
a transferência do arquivo por e-mails, tá? Então, eu acho bem mais fácil já o Replit ou outras plataformas online que tem aqui compiladores online, tá? Então, deem uma olhada, você vai ver que é bem tranquilinho. Ele faz aqui a primeira parte em pseudocódigo, ele fala depois essa parte aqui em fluxograma, tá? Então, você vê que aqui ele já está na parte de C mesmo, tá? Então, você vê que nem sempre ele vai lidar com a programação C, mas eu sempre falo, né, para vocês, sempre que possível, já pensar na programação em C. Então, tentem dar uma olhada, tá? É legal que às vezes vocês deem uma olhada, que às vezes eu posso tirar alguma questão daqui, prova, né? Sei lá. Que é fácil, é difícil pra caramba pensar em questões de prova, tá? Então, tentem dar uma olhada, acho que até a 4 até a 5, deem uma olhada, das 6, 7, 8 eu comento na aula que vem com vocês, tá bom? Então, eu vou assumir que eu estou fazendo a parte prática com vocês, e eu acho que está sendo feito de certa forma também a mesma coisa, exatamente a mesma coisa que ele está fazendo lá, aqui no Replit, tá? Que é a parte de vocês colocarem a mão na massa de fato, tá bom? Então, eu falei no começo da aula que não era para entregar, que não valeria ponto, mas a gente tem ainda a atividade 9, tá? Então, façam assim, que essa atividade vai valer ponto, tá bom? Então, basicamente, só fazer isso para 3 rodadas, tá? Eu fiz para uma, mas aí você tem que fazer para 3, pensando aqui nas retiradas das cartas do humano, porque ele pode escolher primeiro a carta 3, tá? Ele não vai escolher, às vezes, primeiro a carta 1, tá? Então, tentem pensar nessa retirada também mais para frente, tá bom? Bom, e aí a forma que vocês fizerem, tá? Se o programa estiver rodando bonitinho, se ele estiver contando os pontos, se ele estiver meio que limitando ele a não escolher cartas que ele já escolheu, tá? Então, sei lá, se ele pegar um 10, ele não vai poder jogar o 10 na primeira, na segunda, na terceira, se ele só tem um 10, tá? Então, se ele estiver fazendo essas limitações, ou seja, se o programa estiver funcionando de forma, vamos dizer assim, honesta, né, de forma que não ocorra, vamos dizer assim, que o humano não tente burlar, né, o seu programa, para mim tá bom. Então não precisa estar exatamente igual ao meu, não precisa estar com os mesmos nomes que o meu, tá? Mas é completamente livre para fazer o que está escrito aqui, tá? Não necessariamente como eu fiz aqui. Tá bom? Então, usem a criatividade de vocês. Eu acho que é a partir daí que você vai crescer bastante, tá? Quando a gente dá esses problemas que são mais abertos, tá? Que você precisa criar um pouco mais, tá? E, enfim, você vai levar um tempinho aí, eu acho, para fazer tudo. Vai ser normal, tá? Acho que talvez, não sei, estou chutando, talvez para alguns pode ser mais baixo, para alguns pode ser mais alto, mas acho que umas 2 horinhas isso aqui, tá? Um pouco mais, um pouco menos, tá bom? Bom, se alguém tiver dúvida, estou aqui para tirar, mas se não, a gente fica por aqui.